A paz do Senhor, bom dia para você. Sejam bem-vindas a mais um devocional aqui na página. Hoje, sábado, para a glória de Deus, né? Encerrando aí mais uma semana que nós vencemos, que o Senhor esteve conosco. E hoje nós vamos continuar, né, com o livro de Daniel. Estamos no capítulo 5. E o verso que eu vou ler apenas um versículo. Depois vocês leiam, né? É importante que vocês leiam a passagem toda, que vocês estejam aí acompanhando, para que vocês entendam o que está sendo passado e também para que o Espírito Santo venha trazer revelações ao seu coração, venha trazer mensagem para você. Né? Nós não podemos, como eu sempre falo, nos alimentar somente da comida que as pessoas nos dão, mas nós também precisamos buscar o nosso próprio alimento. Eu quero ler para vocês no verso 27, que vai dizer: Tekel, tu foste pesado nas balanças e encontrado em falta. Essa passagem aqui está falando de uma interpretação de uma visão que o rei Belsazar teve. Belsazar era o filho de Nabucodonosor. Quando ele estava reinando, ele fazia festas, né? Ele fez festas que não agradavam a Deus, com bebidas, com coisas consagradas, com ídolos. Isso não agradava a Deus e Deus já havia corrigido, né, o pai de Belsazar. E ele não aprendeu com isso, ele não aprendeu nada com isso, ele não colocou em prática, na verdade, aquilo que ele aprendeu, porque ele viu o pai dele passando, né, por uma situação bem semelhante e viu o que aconteceu com o pai, mas ele decidiu não olhar para aquilo e continuou com as bebidas, com a idolatria, desagradando o coração de Deus, fazendo aquilo que Deus não agradava. E aí, no meio de uma festa, ele tem uma visão, e nessa visão ele vê uma mão escrevendo algo. E quando ele vê escrevendo isso, a palavra vai dizer que ele fica perturbado. O semblante dele cai, ou seja, acabou a alegria daquela festa. Ele queria entender o que estava acontecendo, o que era aquela mão. Ele ficou assustado, a perna bamba. E ele manda chamar, assim como o pai dele fez, manda chamar os astrólogos, os magos, as pessoas que poderiam interpretar aquele sonho, aquela visão, mas ninguém interpretou. E aí a rainha entra então naquele lugar da festa e fala com ele, fala: rei, tem um homem que pode interpretar esse sonho. É o mesmo homem que interpretou o sonho do seu pai, que pode interpretar essa visão. É o mesmo homem que interpretou o sonho do seu pai. É Daniel. Ele pode, né, trazer a revelação do que significa essa visão. E aí o rei manda chamar Daniel. E o rei tinha oferecido presentes, recompensas, né, coisas valiosas para quem interpretasse aquela visão. Aí Daniel chega até o rei fala: olha, se você interpretar, eu te dou presentes, eu te dou honras, eu te dou recompensas. Daniel rejeita aquilo, fala: rei, guarda para você ou dá para outra pessoa. Eu não quero, mas eu vou interpretar a visão que o senhor teve. E aí Daniel interpreta aquela visão, né, e vai trazer para ele algo que não foi bom da parte de Deus. Olha que interessante. A visão que ele teve, a interpretação daquela visão, não foi algo nem para muito futuro, era algo para aquele momento. Deus falando que não estava agradando de como estava o rei, mas não foi um aviso para que ele se consertasse, e sim falando que o reinado dele já estava sendo encerrado e que quem tomaria conta seriam os medos e persas, e que ele estava em falta. Ele foi pesado nas balanças e foi achado em falta. Então ele já estava finalizando os dias do rei. A palavra vai dizer que depois que ele fala isso, o rei naquele mesmo dia foi morto. Naquela mesma noite ele foi morto.
Então ele não teve ali um tempo como seu pai teve para se consertar com Deus, né? Para fazer ainda a vontade de Deus, para reconhecer Deus como único Deus. E a pergunta para nós hoje é: se Deus pesar hoje os nossos atos nessas balanças, como vai estar? Será que nós vamos estar sendo achados em falta? Será que nós vamos estar equilibrados, tanto falta quanto os princípios do Senhor, a vontade do Senhor? Ou será que a vontade do Senhor está prevalecendo na nossa vida? Será que os princípios, a palavra dele está sendo vivida de fato por nós? Ou será que nós estamos só falando da palavra, mas não estamos vivendo aquilo que nós falamos? Muitas vezes nós pegamos aqui, a Bíblia, nós lemos, nós participamos de live, participamos disso, participamos daquilo, vemos outras pessoas ministrarem, mas na hora de aplicar, nós podemos dizer que não estamos sendo achados em falta? Será que nós estamos de fato vivendo isso? Se Deus pesasse hoje a nossa vida, como nós estaríamos diante dele? O que Deus poderia falar ao nosso respeito? Será que nós também não estamos adorando a coisas, a pessoas? E como eu disse ontem, até mesmo as coisas do Senhor. Será que nós não estamos idolatrando aquilo que nós fazemos para Ele e deixando de estar com Ele? Deixando de cumprir princípios bíblicos para cumprir coisas que nós achamos, que nós interpretamos errado? A palavra de Deus, ela é a verdade, ela é a vida. Não existe outro caminho até Deus se não for por meio de Jesus, se não for por meio da palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar dela, mas mais do que alimentar, nós precisamos caminhar por ela, nós precisamos praticar a palavra. Ler, qualquer um lê. Interpretar, qualquer um interpreta. Até revelação nós podemos ter da parte do Senhor, mas praticar já é um outro estágio, é um outro nível. A palavra, né, como nós viemos acompanhando essa história, o rei Nabucodonosor, ele teve sonhos, Deus deu para ele sonhos, Deus deu a Daniel revelação. Mas e a prática? A prática da palavra. Daniel vivia a prática da palavra. O rei ainda não. Então, que nós possamos, nesse dia, refletir como está a nossa balança, como nós estamos diante de Deus. Essa é a reflexão para o dia de hoje. Que você possa meditar na sua casa. Você e Deus. Deus, em que eu estou sendo achada em falta? Em que eu posso melhorar no dia de hoje? Todos os dias nós podemos melhorar em algo. O que eu posso mudar no dia de hoje? O que o Senhor quer de mim hoje? Pergunte para o Senhor. Ele vai te responder, tenho certeza. E que mais do que ler, mais do que ouvir, nós possamos praticar essa palavra. Eu e você, nós possamos praticar dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, onde nós estivermos, que seja uma palavra prática. Amém? Deus abençoe o seu dia.